A poucos metros da estação, uma parada que revela a força do hábito. Vi que a senhora tirou aí instintivamente, né? Bateu à vontade. É o lugar. É? Esse é o lugar que a senhora fumaria? Sempre que eu vou pertinho da linha do trem aqui. Pra cidade, que é o tempo de eu acender o cigarro aqui e terminar de fumar até chegar do lado de lá da passarela. Boa sorte. Obrigada. Obrigada pela torcer pela senhora, viu? Obrigada. Até a próxima. Tchau, até. Tchau. Vocês viram, né, como a dona Rose tirou a cenoura do maço, já fez assim, ó, pra comer. Igualzinho ela faz com o cigarro. Condicionamento, é. Ela não conseguiu autorização do convênio médico para fazer a cirurgia. O Bem-Estar vai continuar acompanhando a história da dona Rose. Em breve a gente vai ter mais notícias sobre ela. Agora, doutora Jaqueline, é importante, né, porque esse tempo que a dona Rose ficou sem fumar, ela já consegue vários benefícios. Sem dúvida. Acho que é importante a gente mencionar que 20 minutos já sem cigarro já começa a melhorar a situação. Né? Com certeza. 20 minutos sem cigarro, pressão e batimentos começam a diminuir. 2 horas sem cigarro, nicotina no sangue. Já cai bastante, já elimina, a gente espera que não vá lá fumar de novo para subir novamente. Em 2 dias sem fumar, a gente já consegue sentir melhor os cheiros. Olfato, o monóxido de carbono já normaliza, então as pessoas que têm monóxido alto, em 48 horas sem fumar, fica igual quem nunca fumou. Esse é o grande benefício que rapidamente se percebe, né? E 3 semanas sem fumar, circulação e respiração também melhoram. O batimento ciliar, quem fuma... A gente já falou bastante de cílios aqui, cílios internos no nariz e tal. Eles perdem a movimentação. Tem um teste que é bem interessante, você coloca uma gotinha de sacarina e você conta o tempo que chega na língua. É muito interessante você ver o paciente que para de fumar e não em 3 semanas, como o tempo dele melhora, né? Porque volta o movimento ciliar que tem a ver com defesa, imunidade, tudo de bom voltar a essa função, né? Sacarina é como se fosse um açúcar, né? É um açúcar, né? Você tem um teste da sacarina, você conta a velocidade entre a gotinha que chega aqui, quanto tempo ela demora para o gosto aparecer na língua. Nos fumantes é muito mais demorado. Muito mais demorado. Quando ele para de fumar, você mostra a recuperação dessa atividade que é perdida, né? O movimento ciliar. E em 2 anos, quem parou de fumar, o que acontece com o risco de AVC e infarto? Reduz em 50% o risco de você ter um acidente vascular cerebral e um infarto. Então é fundamental parar de fumar. Por isso que eu sou cardiologista e me preocupo tanto com esse assunto. Agora, doutor Calil, pacientes que sofrem infarto, que têm risco cardíaco alto, mesmo assim, é muito difícil parar, né? É muito difícil, porque você primeiro tem que conscientizar o paciente. E tem vários tipos, né? Tem o viciado no cigarro, o que fuma por mania, por acaso, quer dizer, né? Então, mas é importante, primeiro, não fumar. Segundo, a pessoa que infarta, ou opera do coração, ou faz uma angioplastia, quer dizer, não tem condição, o risco, a mortalidade após o infarto, a pessoa que continua fumando, o risco de um stent, que é aquela molinha que abre a artéria do coração, quer dizer, se coloca o stent, é como se fosse uma cirurgia, tira as placas de gordura. Um mês depois, o paciente está fumando, quer dizer, isso é um risco altíssimo de voltar a fechar um stent, voltar a fechar uma artéria e voltar a reinfartar. Cirurgia cardíaca, porque o problema do paciente coronariano, ele acha e imagina que assim, eu demorei, vamos supor, você sofreu uma cirurgia cardíaca com 60 anos de idade. Então, na cabeça de muitos pacientes, assim, eu demorei 60 anos para obstruir minhas artérias, fui operado agora, então estou zerado. Então vou só ser reoperado com 120 anos. Não é assim, né? É uma doença que está lá, as placas de gordura continuam ali, elas podem comprometer as pontes daquela cirurgia de ponte safena, chamada cirurgia de ponte safena, né? E o grande problema que eu tenho com alguns pacientes é assim, opera, fica assustado no pós-operatório. A primeira semana pós-cirurgia fica muito assustado. Vai para casa, continua um pouquinho assustado. Um mês depois, parece que não aconteceu nada e volta a fumar, né? Então, quer dizer, esse é um grande problema. A pessoa tem que se conscientizar que o cigarro, ele aumenta o risco de doença cardíaca, de doença cerebral e mais de 50% ele mata. E acho que é importante também, Calil, colocar que os pacientes que tiverem essa dificuldade, falem com seus médicos, falem, olha, eu estou sem fumar, mas eu estou quase voltando a fumar porque está difícil. Então, vencer a síndrome de abstinência, por isso que metade dos pacientes após a alta, metade volta a fumar. Com medo, com receio, mas a dependência é uma coisa tão intensa que mesmo fumando escondido, né, ele pega lá, dá um trago, arruma um cigarro de alguém, é uma dependência tão intensa que o paciente fica até muitas vezes constrangido de contar para o médico que voltou a fumar porque ele fica envergonhado, mas isso é uma doença. Não, o que eu acho que é importante é que os
pacientes não tenham medo de conversar com seus médicos e falar, olha, está sendo difícil para mim, porque nós temos com certeza como ajudar essas pessoas a vencer essa dificuldade. Doutora, a senhora falou uma coisa muito importante, é uma dependência. Então vamos entender aqui o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente traga um cigarro. Tá lá, a fumaça entra, né, pelas nossas vias aéreas, viaja aí pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos, chega nos nossos pulmões e daí dos pulmões vai para a nossa corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela vai fazer o quê? Ela vai essa que são as moléculas de nicotina, né? Trafegando em alta velocidade, 7 segundos chegam no cérebro. 7 segundos Nenhuma no droga cérebro. chega com tanta velocidade no cérebro quanto a nicotina. É muito rápido. Drogas listas e ilícitas. Cocaína demora quanto? Com certeza mais que 11 isso, segundos, eu vou dizer. mais, e a quantidade de receptores cerebrais que nós temos é muito grande. Existem mais de 12 subunidades de receptores conhecidos. E a maior concentração de receptor de nicotina, sabe onde está? Onde? Na área do prazer. Então, vamos continuar aqui mostrando como é que acontece isso. Então, ó, já chegou no cérebro, né? A gente está vendo aí os neurônios. Vai encontrar receptor específico. Esse receptor que funciona em quem não fuma, as pessoas que não fumam, tem um neurotransmissor, que no caso é a acetilcolina. Quando você fuma, a nicotina encosta aqui e determina o que a gente chama de potencial de ação. Vai deflagrar uma resposta cerebral em 7 segundos, gente. É muito rápido. É muito rápido. Ela se encaixa ali rapidinho nesse receptor. É. E depois? Vamos lá. Aí então, ela deflagra uma ação dentro do nosso cérebro. Isso. Que vai promover a liberação de várias outras substâncias. No caso, a mais relacionada ao tabaco é a dopamina, mas existem vários outros neurotransmissores, pelo menos 5. Uma vez que liberou a dopamina, o que o indivíduo sente de imediato? Bem-estar. Né? Então dá um prazer, dá um bem-estar, às vezes melhora a performance dele, a concentração, aqui a liberação dessa substância chamada dopamina, entre outras. Né? A dopamina é muito conhecida de imediato está relacionada ao prazer. Você vê que ilumina o cérebro. O indivíduo tem de fato agora uma sensação prazerosa, agradável. Então vencer esse obstáculo é difícil. E com o passar do tempo, o que acontece? Você vê que o cérebro escureceu, apagou a luzinha do cérebro. Cada vez a pessoa precisa fazer isso com uma maior frequência. Então isso chama-se efeito tolerância, que é o grande problema do cigarro. Cada vez o indivíduo que começa a fumar, precisa fumar doses crescentes para ter a mesma sensação. E o que era um bem-estar vira um grande mal-estar no final de tudo isso. O mal-estar do ponto de vista físico, né? Claro. Porque a dependência está instalada. Depois, tudo que ele fizer, ele passa a relacionar com o cigarro. Então, esse é o grande problema do cigarro. E quanto maior o consumo, maior o risco. Agora, nada é igual a não fumar. Mesmo as pessoas que fumam menos, tem que ter na mente que fumar menos é uma preparação para parar de fumar. O objetivo final sempre é parar de fumar. Vamos falar de remédio, então, doutora Jaqueline? Gostaria que a senhora me acompanhasse até a mesa de novo. Não é doutora fácil. Jaqueline, não Mari, é fácil. É difícil mesmo? Isso. Por isso que a gente está aqui, porque acho que o mais importante... Até mesmo para quem fuma 2 cigarros por dia, o tratamento é de uma pessoa doente, você é dependente da nicotina. Sim, o que vai mudar é a quantidade de remédio que você vai usar. A gente tem aqui esses blocos para ilustrar o que a senhora falou ali das experiências. Né? Então vamos lá. Então todos nós aqui temos receptores cerebrais. Dá esse azulzinho para mim. Doutora, deixa eu só tirar o copo de água da frente da senhora para não atrapalhar. Vamos colocar o verdinho aqui, doutora, aqui no meio. O verdinho está aqui. Então, é um receptor que está no nosso cérebro. Tem vários locais, estão espalhados, até no intestino tem receptor de nicotina. Né? Depois que tem paciente que para de fumar e fala que o intestino parou de funcionar, da constipação. Então, existem vários receptores, mas a maior concentração está na área do prazer. Você quando faz coisas agradáveis, por exemplo, bate um papo, que nós estamos aqui, está agradável, está legal, ou quando você come uma comida gostosa, ou quando você encontra a pessoa que você gosta, são situações que você libera uma substância chamada acetilcolina, e você fica satisfeito, com prazer. Quem fuma, o que acontece? Sai isso aqui, deixa de fazer efeito, dá o laranjinha aí. E aí o indivíduo, essas coisas que teoricamente dariam prazer, passam a depender da presença da nicotina. Por isso que para um fumante, o que é a sobremesa do fumante? O cigarro, né? Você substitui algo natural por algo químico. Passa a depender, na verdade, disso, porque você não produz nicotina. Então você aquele tem que prato consumir. gostoso, aquele almoço gostoso... Se não vier para um fumante, se não vier com... Por isso que você vê um monte de fumante levantando de bar e restaurante para ir fumar, porque, na verdade, a sensação de prazer, infelizmente, depende da presença dessa substância que se chama nicotina e que com o cigarro vem mais 4.000 substâncias juntas. Né? Agora nós temos aqui os medicamentos, temos os adesivos, os comprimidos. O que o medicamento faz nesse receptor de prazer? Então,
há 20 anos, mais ou menos, se descobriu a dependência à nicotina e se percebeu que se podia tratar. Tá. Então, não tem problema. A primeira substância utilizada, então, foram repositores de nicotina. Então, hoje são os adesivos, que, para funcionar, depende da quantidade. Vamos tirar a nicotina. Isso. E a gente coloca... Então a gente substitui por nicotina farmacológica, é uma das possibilidades. Claro que a nicotina farmacológica, para funcionar de forma adequada, muitas vezes você precisa para um paciente, por exemplo, que fume aí 30 cigarros, você precisa de 2 adesivos. Então, ao mesmo tempo, para fazer efeito depende da quantidade, é proporcional.